Boa noite. Terceiro ano, agora nós vamos começar o tema 23, tranquilo demais, para nós então darmos continuidade. Deixa eu ver, ainda não, depois são movimentos advindos do capítulo 23, o 24 é mesmo uma continuidade. E aí no tema 25 a gente volta ao Brasil com o segundo reinado, tá? Essa primeira parte aqui, como eu estou fazendo para vocês, para ficar mais tranquilo, a chamada então o que? Revoluções tecnológicas e sociais entre o século XVIII e XIX. É claro que se a gente está falando isso, nós temos que entender que se são revoluções tecnológicas e depois sociais entre o século XVIII e XIX, uma coisa está interligada à outra. E o fato do autor nos colocar uma cronologia aí do século XVIII e XIX, a gente sabe que as coisas estão muito marcadas pela Revolução Industrial, a chamada Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução. E aí nós temos, diante do que está sendo apresentado em relação à primeira e à segunda Revolução Industrial, vai aparecer o quê? Movimentos sociais, e desses movimentos sociais vão aparecer o quê? Teóricos que vão discorrer algumas ideias, algumas ideologias que fazem parte desse momento. É fácil entender, como eu sempre disse para vocês, eu tenho que pegar uma linha lógica. Vocês vão ver que eu vou tentar, não, eu vou fazer uma linha que você vai entender o que vai acontecer a partir disso. A maioria dos estudiosos dizem que o mundo, depois da Revolução Industrial, nunca mais foi o mesmo. O mundo ele teve uma mudança substancial. E agora vocês, enquanto alunos do terceiro ano, têm condições já facilmente de entender isso. Por que o mundo ele tem tanta mudança a partir da Revolução Industrial? Você vai ver que as coisas se aceleram, são produtos em série, daí então isso acelera, muda comportamentos, há aí um distanciamento de classes sociais que vai se acelerar com a segunda Revolução Industrial em detrimento de novas invenções e que as coisas vão caminhando, a formação aí dos cartéis, bancos, e aí essa lógica capitalista ela vai dando origem a essa demanda de mão de obra que vai gerar toda uma formação de um proletariado, e aí então tudo isso vai gerando o quê? Vai gerando então as revoltas inerentes ao próprio modelo e próprio sistema capitalista, ele por si só gera isso, e aí vai aparecer então algumas pessoas falando o quê? Sobre alguns conceitos, no caso o socialismo utópico e o socialismo científico, e com seus representantes, né? Fica bem tranquilo. Então agora vamos por parte. Revolução Industrial. Série de transformações em quais âmbitos? Econômico, social e tecnológico. Uma coisa vai levando a outra. Se muda a economia em detrimento da própria tecnologia, vai mudar a sociedade. Então, isso a partir de quê? A partir já de 1870. Essas coisas já começam a ficar extremamente evidentes, tá? E então, essa revolução, ela tem uma capacidade de gerar uma busca de lucro que individual.
vão observando para vocês ficarem atentos ao que vai acontecendo. E essa busca do lucro individual é por meio do quê? Do comércio e mercadorias. Que isso foi o quê? Foi um elemento propulsor de quê? Do próprio sistema capitalista. Agora, por que, professor, em relação ao pioneirismo inglês nisso? Tem algumas coisas que são de grande relevância para o pioneirismo inglês, que alguns autores colocam assim: a própria acumulação de capital da Inglaterra, os investimentos que eles fazem nessas novas tecnologias, no caso, máquina movida a vapor, isso acelera e muito em relação a isso aí, e também que a partir de 1688, com a Revolução Gloriosa, a própria burguesia vai fazer o quê? Ela acaba conquistando direitos dessa participação política. Então, assim, é interessante a gente ver esses quesitos colocados por esses estudiosos, né? E uma das coisas, a lógica capitalista, que ela vai fazer o quê? Ela acaba originando, dando origem, então, a um enorme contingente de mão de obra, que é a formação do quê? Do próprio proletariado, né? Em si. Na segunda revolução industrial, então, começa o quê? A fabricação do aço, a invenção do motor a combustão, que é movido a gasolina. Ela marca, então, a fase da segunda revolução industrial. E isso leva o quê? Expansão de ferrovias. Posteriormente, contribuiu para novos bens de consumos, que no caso, o automóvel, e essas novas formas de organização comercial, que aí aparecem, então, os cartéis, os trustes, como eu falei para vocês, grupos industriais, financeiros, com o objetivo de quê? De racionalizar a produção para o quê? Evitar crises de superprodução e barrar a formação de concorrência. O sistema capitalista, gente, ele é extremamente dinâmico. É muito dinâmico a maneira com que ele vai sendo criado, e ele vai assim, de uma maneira que ele vai disseminando as coisas, e as coisas vão acontecendo, e a cada vez mais o lucro individual, o poder, é por isso que vão gerar algumas coisas. E aí nós temos, então, por causa disso, acaba tendo o quê? Bancos, as bolsas de valores, com qual intuito? De o quê? Administrar o capital adquirido e ainda fazer com que cresça. Então, essa logística do sistema capitalista em detrimento das revoluções industriais é incrível a maneira. E aí, é claro, aí agora eu vou me deter na apostila aqui, na página 12 e 13. Por quê? Porque, o que vai acontecendo? Então, acontece com isso tudo: desigualdades sociais, baixos salários, ambientes insalubres das fábricas e as péssimas condições de vidas nessas cidades industriais. Então, isso é o quê? Vocês acham que isso não é o suficiente para mobilizar, então, toda essa classe operariada, o chamado proletário? O quê? Para o quê? Tentando, então, melhores condições de vida. E cria-se, então, o quê? As teorias e ações, prestem atenção aqui, olha aqui, esse pequeno parágrafo: as teorias e ações práticas relacionadas ao questionamento desse contexto social
e das condições de exploração dos trabalhadores foram chamadas de quê? Socialismo. E aí nós temos os primeiros pensadores dessa corrente, que foram Robert Owen, de 1771 a 1858, e Charles Fourier, de 1772 a 1837. Esses foram chamados de quê? De socialismo utópico. Por quê? Porque olha aqui para vocês verem por que é chamado de socialismo utópico, e é legal conhecer isso, porque deixa bem claro quando é desenvolvido o socialismo científico por base de Karl Marx e Engels. Olha aqui. Porque esses pensadores, eles acreditavam ser possível melhorar a situação da classe trabalhadora. Agora, essas suas propostas de reformas sociais profundas, com apoio à formação da comunidade autossuficiente e caráter corporativo, claro que isso não foi bem sucedido. E por isso é que foi chamada de socialismo utópico. E aí, então, nós temos o pensamento socialista, que acaba ganhando força em várias partes do mundo, sobretudo sua vertente mais radical. Nós temos uma dessas, o anarquismo, que ela vai contando com a participação de mulheres como operárias estadunidenses, no caso a Lucy Parson, e a costureira russa Amy Goldman. E aí, em 1848, os pensadores como Karl Marx e Engels, eles vão lançar aí uma das obras mais influentes do socialismo, que é o Manifesto Comunista, que para ambos é o quê? Era necessário fazer uma crítica, no caso científica, do sistema capitalista, com qual intuito? Promover uma ação autônoma do proletariado, o que significava, então, transformar a sociedade toda por meio de uma revolução proletariada. E aí eles criam o quê? O socialismo científico. Show demais, gente, show demais.